Já se perguntou o que acontece enquanto você sonha? Hoje, vamos explorar algumas curiosidades fascinantes sobre os sonhos que você provavelmente não sabia. É um mergulho profundo em um universo que todos nós visitamos todas as noites, mas que ainda guarda mistérios incríveis. Pense bem, passamos cerca de 1/3 de nossas vidas dormindo, e uma boa parte desse tempo é dedicada aos sonhos. Eles podem ser bizarros, assustadores, maravilhosos ou completamente sem sentido. Mas uma coisa é certa: eles têm muito a nos dizer sobre nós mesmos e sobre o funcionamento da nossa mente. Neste vídeo, vamos desvendar alguns dos fenômenos mais intrigantes relacionados ao mundo onírico. Desde a capacidade de controlar seus próprios sonhos, passando por aquelas experiências paralisantes que parecem saídas de um filme de terror, até os sonhos que insistem em se repetir, noite após noite. Quem nunca acordou com uma sensação estranha depois de um sonho vívido, ou com uma ideia que parecia ter surgido do nada enquanto dormia? Os sonhos são uma parte fundamental da experiência humana, influenciando nossa cultura, nossa arte e até mesmo nossas descobertas científicas ao longo da história. Prepare-se para uma jornada que vai te deixar de queixo caído, questionando tudo o que você achava que sabia sobre o que acontece quando você fecha os olhos. Vamos explorar desde as teorias mais antigas até as descobertas científicas mais recentes sobre esse tema que fascina a humanidade há milênios. Então, se acomode, relaxe e venha comigo desvendar os segredos que se escondem por trás das cortinas da nossa consciência adormecida. Tenho certeza que você vai sair daqui com uma nova perspectiva sobre suas noites de sono. Imagine só, você está no meio de um sonho, talvez voando sobre uma cidade desconhecida ou conversando com um personagem histórico, e de repente, uma chavinha vira na sua cabeça. Você percebe? Espera aí, isso é um sonho. Essa é a essência do sonho lúcido. Um fenômeno onde o sonhador ganha consciência de que está sonhando. E o mais incrível, muitas vezes consegue até mesmo influenciar o que acontece nesse universo particular. É como se você se tornasse o diretor, o roteirista e o protagonista do seu próprio filme mental, com possibilidades quase infinitas. Essa tomada de consciência dentro do sonho abre um leque de experiências extraordinárias. Pessoas que experimentam sonhos lúcidos relatam a capacidade de mudar o cenário, interagir com personagens do sonho de forma consciente, ou até mesmo praticar habilidades. Quer voar como um super-herói? Enfrentar seus medos mais profundos em um ambiente seguro? Rever um ente querido que já se foi? Nos sonhos lúcidos, essas fantasias podem se tornar, por alguns momentos, uma realidade palpável e incrivelmente vívida, tudo dentro dos limites da sua própria mente. Mas como alcançar esse estado de consciência onírica? Existem diversas técnicas que os entusiastas e pesquisadores desenvolveram ao longo dos anos. Uma das mais conhecidas é o Reality Check, ou teste de realidade. Durante o dia, você se acostuma a questionar se está acordado ou sonhando, realizando pequenas ações como tentar atravessar a mão por uma parede ou olhar para um relógio digital, que em sonhos costuma apresentar números instáveis. A ideia é que esse hábito se transfira para os seus sonhos, e, em algum momento, você fará o teste e descobrirá a verdade. Outra técnica popular é a MILD, sigla para Mnemonic Induction of Lucid Dreams, indução mnemônica de sonhos lúcidos. Basicamente, antes de dormir, você repete para si mesmo a intenção de se lembrar que está sonhando quando o sonho começar. É uma forma de programar sua mente para reconhecer o estado de sonho. Há também a WILD, Wake Initiated Lucid Dream, sonho lúcido, iniciado acordado, que envolve manter a consciência enquanto o corpo adormece, uma transição direta da vigília para o sonho lúcido, o que pode ser bem desafiador. Os benefícios dos sonhos lúcidos vão além da pura diversão e da realização de fantasias.
Pesquisadores acreditam que eles podem ser uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento pessoal. Por exemplo, podem ajudar a superar pesadelos recorrentes, permitindo que o sonhador confronte e transforme o conteúdo assustador do sonho. Também podem ser usados para ensaiar situações da vida real, como uma apresentação importante, ou para estimular a criatividade, explorando soluções inovadoras para problemas em um ambiente livre de limitações. A ciência por trás dos sonhos lúcidos ainda está sendo desvendada, mas estudos de neuroimagem mostram que durante um sonho lúcido, áreas do cérebro associadas ao autoconhecimento e funções executivas, que normalmente estão menos ativas durante o sono REM, Rapid Eye Movement, apresentam um aumento de atividade. Isso sugere uma espécie de estado híbrido de consciência, onde partes do cérebro acordam enquanto o resto continua no modo de sonho, permitindo essa percepção e controle diferenciados. Dominar a arte do sonho lúcido pode não ser fácil para todos, exigindo paciência, prática e uma boa dose de autoconhecimento. No entanto, a simples possibilidade de explorar conscientemente os vastos e misteriosos territórios da nossa própria mente enquanto sonhamos é, sem dúvida, uma das capacidades mais fascinantes do cérebro humano. É uma prova de que, mesmo adormecidos, continuamos sendo seres incrivelmente complexos e cheios de potencialidades escondidas, esperando para serem descobertas. Agora, vamos falar de uma experiência noturna que está longe de ser prazerosa e que pode ser verdadeiramente apavorante para quem a vivencia: a paralisia do sono. Imagine acordar no meio da noite ou ao despertar pela manhã e perceber que você não consegue mover um músculo sequer. Seus olhos estão abertos, você está consciente do ambiente ao seu redor, mas seu corpo simplesmente não responde aos seus comandos. É como estar preso dentro de si mesmo, uma sensação angustiante e profundamente perturbadora. Essa incapacidade de se mover é frequentemente acompanhada por outras sensações assustadoras. Muitas pessoas relatam sentir uma pressão intensa no peito, como se algo ou alguém estivesse sentado sobre elas, dificultando a respiração. Além disso, alucinações vívidas são comuns durante episódios de paralisia do sono. Essas alucinações podem ser auditivas, como ouvir vozes, passos ou zumbidos estranhos, ou visuais, como ver sombras, vultos ou até mesmo figuras humanoides ameaçadoras no quarto. A combinação de imobilidade com essas percepções aterrorizantes explica por que a paralisia do sono é fonte de tanto medo. Mas o que causa esse fenômeno tão bizarro e assustador? A paralisia do sono está diretamente ligada ao ciclo do sono, mais especificamente, à fase REM. Durante o sono REM, que é quando ocorrem os sonhos mais vívidos, nosso cérebro envia sinais para que os músculos do corpo fiquem temporariamente paralisados, um mecanismo de segurança chamado atonia muscular. Essa atonia impede que a gente atue nossos sonhos, evitando que saiamos correndo ou nos machuquemos enquanto sonhamos que estamos em uma perseguição, por exemplo. O problema da paralisia do sono acontece quando há uma espécie de falha nesse sistema de transição entre o sono e a vigília. A pessoa acorda, sua mente retoma a consciência, mas a atonia muscular característica do sono REM persiste por alguns segundos, ou, em casos mais longos, por alguns minutos. É como se o cérebro acordasse antes do corpo. Essa desincronização é a raiz da sensação de estar preso, consciente, mas incapaz de se mover, enquanto elementos do estado de sonho, como as alucinações, ainda podem estar presentes. Existem alguns fatores que parecem aumentar a probabilidade de alguém experienciar a paralisia do sono: privação de sono, horários de sono irregulares, estresse e ansiedade são frequentemente citados como gatilhos. Dormir de barriga para cima também parece ser uma posição que favorece a ocorrência desses episódios para algumas pessoas. Além disso,
Condições como narcolepsia ou histórico familiar de paralisia do sono podem aumentar a predisposição individual a essa experiência desconfortável. Ao longo da história e em diversas culturas, a paralisia do sono foi interpretada de maneiras muito diferentes, geralmente envolvendo entidades sobrenaturais. No folclore brasileiro, temos a figura da pisadeira, uma velha assustadora que pisa no peito das pessoas durante a noite. Em outras culturas, fala-se de demônios, íncubos, súcubos, ou até mesmo abduções alienígenas para explicar essas sensações terríveis. Essas interpretações culturais, embora não científicas, refletem o impacto profundo e o medo que a paralisia do sono pode gerar. Apesar de ser uma experiência apavorante, é importante saber que a paralisia do sono, na maioria dos casos, não é perigosa e geralmente dura pouco tempo. Se você passar por um episódio, tente manter a calma. Lembre-se que é um fenômeno temporário e que você voltará a se mover. Concentrar-se em tentar mover pequenas partes do corpo, como os dedos das mãos ou dos pés, ou tentar fazer barulhos, pode ajudar a quebrar o estado de paralisia mais rapidamente. Melhorar a higiene do sono, como manter horários regulares e reduzir o estresse, também pode ajudar a prevenir novos episódios. Quem nunca teve aquele sonho que parece um disco arranhado, repetindo-se noite após noite, ou de tempos em tempos, com os mesmos cenários, personagens e sensações? Os sonhos recorrentes são um fenômeno intrigante e bastante comum, e muitas vezes nos deixam com uma pulga atrás da orelha. Por que minha mente insiste em me mostrar a mesma história repetidamente? Será que há alguma mensagem oculta que eu não estou conseguindo decifrar? A psicologia sugere que os sonhos recorrentes frequentemente estão ligados a questões emocionais não resolvidas, conflitos internos, estresse significativo ou experiências traumáticas que nossa mente está tentando processar. É como se o subconsciente estivesse nos cutucando, chamando nossa atenção para algo importante que precisa ser enfrentado ou compreendido na vida desperta. O sonho se repete porque a questão subjacente continua ativa e não foi adequadamente assimilada ou solucionada. Existem alguns temas que são figurinhas carimbadas nos sonhos recorrentes de muitas pessoas. Sonhar que está sendo perseguido, por exemplo, pode indicar que você está evitando alguma situação ou sentimento na vida real. Sonhar com quedas pode simbolizar insegurança ou perda de controle. Perder os dentes, um clássico, pode estar relacionado à ansiedade sobre a aparência, comunicação ou uma sensação de impotência. E quem nunca sonhou que estava despreparado para uma prova importante, mesmo anos depois de ter saído da escola? Isso pode refletir medos de julgamento ou de não estar à altura das expectativas. É fundamental entender que a interpretação desses temas comuns não é uma ciência exata e pode variar muito de pessoa para pessoa, dependendo de suas experiências de vida e contexto emocional. O mesmo símbolo onírico pode ter significados completamente diferentes para indivíduos distintos. Por isso, mais importante do que buscar um dicionário de sonhos genérico é tentar conectar o conteúdo do sonho recorrente com o que está acontecendo na sua vida no momento em que ele aparece ou se intensifica. Manter um diário de sonhos pode ser uma ferramenta extremamente útil para lidar com sonhos recorrentes. Ao registrar os detalhes do sonho assim que acordar, o enredo, as emoções sentidas, os personagens envolvidos, você começa a identificar padrões e possíveis gatilhos. Pergunte-se: o que estava acontecendo na minha vida quando esse sonho começou a aparecer? Há alguma situação atual que me causa ansiedade ou me lembra o tema do sonho? Essa autoanálise pode trazer insights valiosos. Em alguns casos, especialmente se os sonhos recorrentes são muito angustiantes, perturbam o sono significativamente ou parecem estar ligados a traumas passados, procurar a ajuda de um profissional, como um psicólogo ou terapeuta, pode ser muito benéfico. Eles podem ajudar a explorar os significados mais profundos desses sonhos
e a desenvolver estratégias para lidar com as questões emocionais que eles podem estar refletindo, auxiliando no processo de resolução e, consequentemente, na diminuição ou desaparecimento desses sonhos repetitivos. Vale lembrar que nem todos os sonhos recorrentes são negativos ou assustadores. Algumas pessoas relatam ter sonhos recorrentes agradáveis, como voar sobre paisagens bonitas ou reencontrar pessoas queridas. Mesmo esses sonhos podem ter um significado, talvez refletindo desejos, aspirações ou a necessidade de mais alegria e liberdade na vida. O importante é estar atento às mensagens que nossa mente nos envia durante o sono, pois elas podem ser um caminho fascinante para o autoconhecimento e o crescimento pessoal. Desde os primórdios da civilização, a humanidade tem se fascinado com o mundo dos sonhos e tentado encontrar significado nas imagens e narrativas bizarras que nossa mente produz enquanto dormimos. Antigas civilizações, como os egípcios e os gregos, viam os sonhos como mensagens dos deuses, profecias ou avisos importantes. Sacerdotes e intérpretes de sonhos ocupavam posições de destaque, encarregados de decifrar esses enigmas noturnos para reis e para o povo em geral. Avançando muitos séculos na história, foi Sigmund Freud, o pai da psicanálise, quem trouxe a interpretação dos sonhos para o campo da psicologia no início do século XX. Em sua obra seminal, A Interpretação dos Sonhos, Freud propôs que os sonhos são a estrada real para o inconsciente, uma forma de realização de desejos reprimidos. Segundo ele, o conteúdo manifesto do sonho, aquilo que lembramos, esconde um conteúdo latente, os desejos e pensamentos inconscientes, que se expressa através de símbolos e mecanismos de disfarce. Outro gigante da psicologia que se debruçou sobre os sonhos foi Carl Jung, um discípulo de Freud que posteriormente desenvolveu suas próprias teorias. Jung concordava com a importância dos sonhos como via de acesso ao inconsciente, mas expandiu essa noção. Ele introduziu o conceito de inconsciente coletivo, um reservatório de experiências e memórias compartilhadas por toda a humanidade, que se manifestaria nos sonhos através de arquétipos, símbolos universais como o herói, a sombra, o velho sábio, entre outros. Para Jung, os sonhos também tinham uma função compensatória, buscando equilibrar nossa psique. Com o avanço da neurociência, surgiram outras teorias para explicar a natureza e a função dos sonhos, algumas delas questionando as abordagens puramente psicológicas. A hipótese da ativação-síntese, proposta por Alan Robson e Robert McCarley nos anos 70, sugere que os sonhos são simplesmente o resultado do cérebro tentando dar sentido a sinais neurais aleatórios disparados pelo tronco cerebral durante o sono REM. Nessa visão, o conteúdo bizarro dos sonhos seria uma tentativa do córtex de criar uma narrativa a partir desses impulsos caóticos. Mais recentemente, outras abordagens, como a teoria da simulação de ameaças ou a teoria da resolução de problemas, ganharam espaço. A primeira sugere que os sonhos evoluíram como um mecanismo para ensaiarmos respostas a situações perigosas em um ambiente seguro. A segunda propõe que os sonhos nos ajudam a processar informações, consolidar memórias e até mesmo encontrar soluções criativas para problemas que enfrentamos na vida desperta, permitindo que nossa mente explore diferentes cenários sem as restrições da lógica consciente. Apesar das diversas teorias, uma coisa é certa. A interpretação dos sonhos é uma arte altamente subjetiva e pessoal. Não existe um manual universal que possa traduzir o significado exato de cada símbolo onírico para todas as pessoas. O que um determinado objeto, pessoa ou situação representa em seu sonho está intrinsecamente ligado às suas experiências pessoais, suas emoções, sua cultura e seu contexto de vida atual. Um cachorro pode simbolizar lealdade para um, mas medo para outro que teve uma experiência negativa com cães. Mesmo assim, explorar os possíveis significados dos seus sonhos pode ser um exercício fascinante de autoconhecimento.
prestar atenção aos sentimentos que o sonho desperta, aos elementos que mais se destacam e às conexões que você pode fazer com sua vida desperta, pode revelar insights importantes sobre seus desejos, medos, preocupações e aspirações. Embora não seja uma ciência exata, a tentativa de entender nossos sonhos continua sendo uma jornada valiosa para dentro de nós mesmos, um diálogo com as partes mais profundas da nossa psique. Você já acordou com uma melodia na cabeça, uma solução para um problema que parecia insolúvel, ou uma ideia completamente original para uma história? Se sim, você pode ter experimentado em primeira mão a incrível conexão entre os sonhos e a criatividade. Muitos artistas, cientistas e inventores ao longo da história creditaram aos seus sonhos algumas de suas criações mais geniais e descobertas mais importantes. É como se, durante o sono, nossa mente se libertasse das amarras da lógica e explorasse territórios desconhecidos. Um dos exemplos mais famosos é o da música Yesterday, dos Beatles. Paul McCartney conta que acordou um dia com a melodia completa em sua cabeça, como se a tivesse ouvido em um sonho. Ele ficou tão convencido de que já tinha ouvido aquela música em algum lugar que passou semanas perguntando às pessoas se elas a conheciam, temendo ter plagiado inconscientemente. Só depois de se certificar de que era original é que ele escreveu a letra, um clássico da música nascido, literalmente, de um sonho. Outro caso emblemático é o de Mary Shelley e sua obra-prima Frankenstein. Em 1816, durante uma estadia na Suíça com Lord Byron e outros escritores, eles se desafiaram a escrever histórias de fantasmas. Mary teve dificuldades em encontrar uma ideia, até que, após ouvir conversas sobre experimentos científicos da época, ela teve um sonho acordado ou uma visão noturna vívida de um pálido estudante das artes profanas ajoelhado ao lado da coisa que ele havia montado, que começava a mostrar sinais de vida. Essa imagem aterrorizante foi o embrião do icônico monstro e do romance gótico. No campo das artes visuais, o pintor surrealista Salvador Dalí utilizava ativamente seus sonhos como fonte de inspiração. Ele desenvolveu o que chamou de método paranoico crítico, uma técnica para acessar o subconsciente e traduzir suas imagens oníricas e irracionais para a tela. Suas pinturas, com seus relógios derretidos e paisagens bizarras, são um testemunho eloquente do poder criativo que reside no mundo dos sonhos, explorando o ilógico e o subversivo. E não é só nas artes que os sonhos demonstram seu potencial criativo. A ciência também tem suas histórias. Auguste Kekulé, um químico alemão do século XIX, lutava para entender a estrutura molecular do benzeno. A lenda conta que ele cochilou em frente à lareira e sonhou com átomos e moléculas dançando, até que uma cobra mordeu o próprio rabo, formando um anel, a imagem da Ouroboros. Essa visão onírica o levou a propor a estrutura anelar do benzeno, uma descoberta fundamental para a química orgânica. Mas por que os sonhos parecem ser um terreno tão fértil para a criatividade? Durante o sono REM, fase em que os sonhos mais vívidos ocorrem, o cérebro apresenta uma atividade intensa, semelhante à da vigília, mas com uma diferença crucial. As áreas responsáveis pelo pensamento lógico e pela censura estão menos ativas. Isso permite que a mente faça associações mais livres e inusitadas entre ideias, memórias e conceitos, quebrando padrões de pensamento rígidos e gerando novas perspectivas. Além disso, o sono desempenha um papel vital na consolidação da memória e no processamento de informações. Enquanto dormimos, nosso cérebro trabalha para organizar as experiências do dia, fortalecer aprendizados e, possivelmente, integrar novas informações com conhecimentos pré-existentes de maneiras inovadoras. Esse processo de incubação noturna pode levar a insights repentinos e soluções criativas que não eram aparentes durante o estado de vigília, quando estamos mais focados e analíticos. Portanto,
Da próxima vez que você estiver buscando uma solução criativa ou uma nova ideia, talvez uma boa noite de sono e uma atenção especial aos seus sonhos possa ser exatamente o que você precisa. Manter um caderno ao lado da cama para anotar qualquer fragmento de sonho ou ideia que surja ao acordar pode ser uma prática valiosa. Os sonhos são um lembrete de que nossa mente é um universo vasto e misterioso, capaz de gerar maravilhas mesmo quando estamos, aparentemente, apenas descansando. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pelo incrível e, por vezes, bizarro universo dos sonhos. Exploramos os sonhos lúcidos, onde podemos nos tornar os mestres de nossa própria realidade noturna. A assustadora paralisia do sono, que nos prende entre o sono e a vigília. Os enigmáticos sonhos recorrentes, que tentam nos comunicar mensagens importantes do nosso subconsciente. As diversas formas de interpretar os símbolos oníricos. E, finalmente, o poder dos sonhos como fonte inesgotável de criatividade e inspiração. Ufa, quanta coisa! Espero que este vídeo tenha despertado em você uma curiosidade ainda maior sobre o que acontece quando fechamos os olhos e mergulhamos nesse mundo particular que é só nosso. Os sonhos são uma prova da complexidade e da beleza da mente humana. Um campo vasto para autoconhecimento, resolução de problemas e até mesmo para a arte. Lembre-se, cada sonho, por mais estranho que pareça, é uma peça única do quebra-cabeça que é você. Preste atenção neles, reflita sobre eles e quem sabe que descobertas você poderá fazer. Este é o canal Só Mais Um Pouco. Se você gostou desse vídeo, por favor, inscreva-se no canal, curta e compartilhe, assim você ajuda nosso canal a crescer. Deixe nos comentários qual dessas curiosidades sobre os sonhos mais te surpreendeu ou se você tem alguma experiência onírica maluca para compartilhar. Adoraria saber. Muito obrigado por assistir e até a próxima viagem pelo conhecimento. Continue sonhando.